Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem de saúde e firmes. Nós estamos aqui mais um dia no primeiro encontro Dialética e Integridade. Esse evento ele é oriundo da provocação do Compliance Fora da Caixa e também tem o mesmo formato, visando dar esse diálogo, esse pensamento, visando transformar, através de nossos encontros, as pessoas, as organizações, fazer pensar para a gente chegar avançando sempre nesse tema. Hoje nós contamos com as ilustres presenças de Elise Brits e Luiz Domingues, que também foram, Elise como autora e o Luiz como entrevistado, da revista Dialética e Integridade, também primeira edição. Estamos começando um momento muito propício para isso, da retomada e da tão necessidade da gente falar sobre ética, sobre integridade, como aspectos realmente de diferencial dentro dessa nova perspectiva. Então, eu, sem fazer maiores delongas, passo a palavra a Elise, dando as boas-vindas. Eu quero já registrar o comprometimento com o tema, o comprometimento com esse evento, como a Elise e o Luiz foram profissionais, né, de excelência, como eles são, por eles terem atendido, né, ao nosso pedido, confiado e estarem aqui com a gente hoje. De bater palmas realmente para esse nível de profissionais com tantas atividades, parar e trazer conteúdo para a gente de primeira linha e com grande valor sobre eles, né? Porque a gente sabe que tanto o Luiz como a Elise têm esses temas com um alto grau de consideração e são temas muito caros para eles. Então, agradeço tudo que eles fazem por nós aqui que operamos em integridade e em ética. Com isso, eu passo a palavra para a Elise. Seja bem-vinda ao Dialética e Integridade. Vamos começar com você, porque o Luiz é muito gentil e eles não, ladies first. Então vamos com a Elise. Bom dia a todos, bom dia a você que está nos assistindo. Muito obrigada pelo convite, Aurora. É sempre uma honra atender o seu chamado, até mesmo porque eu aprendo muito quando nos encontramos, né? Principalmente com todos que estão aqui. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o programa de integridade, a ética, a questão dos desafios da cultura organizacional com essas duas questões. São temas áridos, a ética e a integridade realmente eles trazem um conceito diferente, uma estrutura, um conhecimento, informações novas. E nós sempre somos, nós que eu digo assim, a sociedade no geral, não estou falando eu e você, mas algumas pessoas são resistentes a essa mudança. Claro, ética e integridade sempre estiveram no contexto da nossa vida, porém agora eles estão nos holofotes, nas manchetes. E aí a gente precisa entender um pouquinho o que é essa cultura organizacional, que ela possui um conjunto de costumes, realizações de um povo, de uma época. Então, a cultura organizacional não é só eu contratar uma pessoa, ou só passar num concurso, ou só estar exercendo uma atividade como autônomo. Eu carrego dentro de mim uma série de costumes que vêm de gerações. As realizações de vários povos, antes mesmo de sermos Brasil, antes mesmo de sermos nação. E, é claro, as questões da época, do tempo de hoje. O que antigamente não era admitido, hoje é admitido. E algumas coisas que nós permitíamos antes, hoje nós não permitimos mais. Por exemplo, antigamente eu nasci numa época em que criança trabalhava. Hoje, criança trabalhar não pode. Entendeu-se, compreendeu-se que a criança precisa ser preservada para que ela consiga adquirir primeiro o conhecimento para depois poder trabalhar. Então, a sociedade ela vai mudando. Porém, a gente carrega esse DNA das antigas gerações, isso é fato.
pelo conhecimento, pelo escrito da história, por aquilo que está no nosso contexto. E aí a gente tem que observar que nós somos heranças, que nós somos arte, que nós somos erudição, que a gente é a mais variada forma de manifestação, desde do sofisticado mundo que vivemos, até as questões intelectuais que cada um de nós vem rotineiramente desempenhando e fazendo. Então, os costumes, a língua, as crenças, as diferenças entre os povos, entre as culturas, traz muitos aspectos para a nossa sociedade. E essa diversidade é que faz com que essa cultura organizacional, ela precise necessariamente do quê? De pessoas engajadas e comprometidas com os preceitos éticos, agindo de forma adequada dentro do contexto atual, dentro de um comportamento de pessoas com atitudes no modo de trabalho e até mesmo dentro do seu ambiente pessoal, na percepção física e na percepção pessoal também. Tudo isso traz para a gente eventos históricos. E o Brasil tem marcado história com essas questões que tem levantado. Aí agora eu queria trazer um dilema que eu acho tão, assim, uma figura, uma forma da gente visualizar isso que está acontecendo hoje dentro desse mercado de organização pública, e a gente pode dizer privada também, mais até na privada do que na pública. Mas ambas aí estão já atuando de forma coesa e encaixando uma a outra as suas expectativas e, ao mesmo tempo, as suas ações. Então, a gente pode imaginar uma cebola. Vamos imaginar uma cebola. A cebola, o que ela tem? No centro dela, por exemplo, se a gente fosse fazer um comparativo, uma metáfora, né? Metáfora da cebola, a gente poderia dizer que somos nós ali dentro, os nossos mitos, as nossas crenças, a nossa personalidade, aquilo que a gente vai adquirindo ou que já veio geneticamente ou hereditariamente dentro dos nossos conceitos conosco. E aí, se a gente for expandindo, né, dentro do miolo, então, a gente tem os nossos valores, e aí a gente expandindo, nós conseguimos os nossos mitos, as nossas histórias, os nossos heróis, as pessoas com as quais nós nos identificamos e queremos ser, nos espelhamos nessas pessoas. E aí a gente vai chegando até as camadas mais próximas, que é o ambiente e o comportamento. Então, as últimas camadas, a gente pode dizer que é o nosso comportamento. O nosso comportamento é o que espelha aquilo que a gente vem buscando refletir. E aí a gente pode colocar também que das últimas camadas, que é aquela casquinha, pode ser a política e as práticas. As políticas e práticas, elas vêm nos trazendo dentro desse contexto organizacional o quê? E aí agora eu vou trazer para o nosso mercado de trabalho. Comunicação, liderança, objetivos, propósitos, processos, aquele monte de palavras que a gente ouve o dia inteiro. Meritocracia, engajamento, retroalimentação, ou seja, eu vou aprendendo com aquilo, da forma como eu vou agindo, né? E esses elementos da nossa cultura, eles fazem com que a gente necessite realmente de ambientes como esse, para debatermos se estamos no caminho certo ou se estamos desviando daquilo que nos era esperado. Esperamos sempre ações proativas, ações que nos façam lembrar. E aí lembra que eu coloquei que lá no nosso miolo tem um pouco dos nossos heróis, das nossas esperanças, das pessoas que a gente espelha. Então a gente busca isso também na vida. Nós buscamos as referências e buscamos também ser referências. Com certeza, nós queremos ser uma referência para alguém. Aí a gente pode entrar então no aculturamento da ética e da integridade, que deve ser capaz de alcançar todos os níveis da organização, de modo que tanto a prática quanto a teoria, elas casem. E aí a gente consiga agir de uma maneira coesa e ali sempre pare a pare com aquilo que a sociedade espera da gente. Porque também a ética é um reflexo dos questionamentos que fazemos diariamente para a sociedade. E aí sim a gente consegue, quando a gente tem a prática alinhada à teoria, consegue mensurar quais seriam os nossos ganhos, ou quais são os nossos ganhos. Agora, esse processo, ele depende do comprometimento de todos os atores. Não dá só para eu fazer, claro, começa por mim.
eu tenho essa responsabilidade de agir da forma como eu verifico que é importante e que as pessoas vêm me instruindo até hoje de como eu devo agir. Eu digo as pessoas, quando eu falo pessoas, é para não colocar desde governos, porque nós temos uma sociedade global e o globo nos exige uma série de preceitos, uma série de hábitos. Por exemplo, quando eu nasci, a torneira podia ficar aberta à vontade. Hoje não. Hoje, quando eu escovo os dentes, eu tenho que estar preocupado. Isso é o meu caso pessoal. Tenho que estar preocupado em fechar a torneira. Por quê? Porque isso, para mim, ainda não está dentro do meu DNA. Então, toda vez que eu vejo uma torneira, eu tenho que ter essa preocupação para que eu também atue de acordo com o que a sociedade espera. Esse é um pequeno exemplo, né? Cada um tem o seu exemplo diário das suas dificuldades em estar comprometido com aquilo que a sociedade mundial espera. E a sociedade brasileira e os seus familiares. E aí, se a gente for vendo, de repente a gente chega dentro da gente mesmo, né? Então, a gente sai do globo e vai indo para os aspectos micros. A empresa, a organização, a instituição, ela é formada de pessoas. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Então, a cultura de integridade e de ética, a cultura organizacional relacionada à integridade e ética tem que partir de cada indivíduo. Não adianta eu separar. Isso aí não tem como. Então, esse processo ele depende do comprometimento de todos, de uma disseminação, de uma implantação dessa cultura de integridade. Porque só assim a gente pode compreender como que esses resultados eles vão agregar valor. E agrega valor para a minha empresa. Quem assiste minhas palestras, algumas delas, já conhece. Eu gosto de falar de um exemplo bem interessante, que é uma lojinha de ferragem, por exemplo, onde eu tenho um funcionário que todo dia ele leva 2, 3 parafusos para a casa dele. Se ele trabalhar comigo 5 anos, sei lá quantos parafusos ele já levou, mas matematicamente falando, 3 por dia vezes 5 numa semana, ele já levou 15. Num ano, ele já levou um monte. Tudo bem, parafuso para uma loja de ferragem talvez não represente significativamente no faturamento, no custo, alguma coisa que vá prejudicar naquele momento. Mas se a gente colocar isso ao longo do tempo, poxa, mas só são parafusos, eu estou levando meia dúzia todo dia, ninguém nem sente falta. Só que se todo dia ao longo de 5 anos, ao longo de uma cadeia temporal, fazem a diferença. E a minha atitude de me apropriar indevidamente desses parafusos, que são meros elementos ali dentro de um contexto que ele tem lá numa loja de ferragens, por exemplo, eu vendo desde pás, equipamentos muito maiores, mas eles fazem parte de um contexto. Por isso que, digamos, esse empresário da loja de ferragens, ele tem que estar atento, não a chegar lá e falar, não leva, que absurdo, mas em fazer o tratamento adequado para aquele profissional, para que ele compreenda que essa atitude de pegar os 3, 4, 5, 6 parafusos, que de repente dali um tempo podem virar 100, que isso pode vir a prejudicar, inclusive o emprego dele. Não porque ele vai ser demitido porque ele pegou os parafusos, mas porque no final de contabilidade, de ano contábil, isso pode fazer a diferença para a sustentabilidade da empresa. Então, é isso que integridade e ética dentro de uma instituição faz. Faz com que a gente comece a ter consciência da necessidade da atividade empresária, da atividade comercial, da sustentabilidade do negócio. É importante que a gente tenha, então, a verificação. E esses resultados, a gente vai conseguir mensurar, tudo bem, os parafusos estão começando a ficar dentro da empresa, mas existem outros resultados que esses são imateriais, que a gente não consegue mensurar. Ou seja, é uma sociedade transformada. E aquele que entendeu e compreendeu que ele não está ali sendo repreendido, mas que ele está sendo trabalhado para não se apropriar desses parafusos, ele começa a compreender que as atitudes dele são importantes dentro de qualquer contexto que ele esteja. É como hoje a gente está vendo, usar máscara, não usar máscara. Se eu usar máscara, eu não estou só me protegendo, eu estou protegendo outras pessoas, eu estou protegendo toda a sociedade. E aí, então, a gente sai da integridade, que é aquela conduta correta, e vai, por exemplo, para preceitos éticos. E todos temos que nos preocupar com isso. Agora, não é minha função única e exclusiva, uma pessoa que não conhece, pensando, tá, num trabalhador mais assim, distante desses conceitos que a gente vem estudando há muito tempo. Esse trabalhador, ele precisa ser alcançado.
esse profissional, esse aluno, esse estudante, essa pessoa? Como é que nós vamos alcançar? Por quê? Porque a ética, ela é formada por princípios que podem, né, aí dentro do raciocínio que a gente faz de uma construção, eles podem distorcer, eles podem motivar. Já pensou? Motivar é ótimo. Eles podem orientar. Agora, uma pessoa voltada para uma orientação negativa, para algo repressivo, algo que o deprima, normalmente vai ter um comportamento humano inadequado daquilo que se espera. Bom, esse é o princípio. Claro que, né, eu estou colocando aqui numa generalidade. Existem pessoas que têm tudo isso e no fim não sofrem nada. Bom, nós precisamos estar conectados com as regras e os preceitos de ordem valorativa e moral. E quem vai nos passar isso também é toda a sociedade. E toda a sociedade inclui as nossas empresas, inclui essa cultura, esse ambiente organizacional. A gente precisa tratar da integridade como aquilo que é inteiro, como aquilo que é ileso, como aquilo que é incólume. Então, os valores, os princípios, os propósitos, eles têm que fazer parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. E aí, indo para o final, né, já só tentando fazer aqui uma conclusão, a gente precisa ter, e aí sou eu falando dos meus valores, aquilo que eu acredito é aquilo que eu dissemino, porque cada um tem o seu valor e o seu princípio, mas eu acredito que a gente pode sim melhorar. Eu já ultrapassei muito o sinal vermelho, mas a gente vai melhorando dia a dia, e aí a gente trata a nossa conduta reta, buscamos ser pessoas honradas, buscamos ser pessoas éticas, educadas, ter brio, ter pudor para algumas questões. Não estou falando aqui cercear diversidades e todas aquelas questões culturais que a gente falou, não. Mas nós precisamos ser probos com o outro nesse tratamento. E quem vai nos ensinar, quem vai nos ajudar? A instituição, a empresa. E o que nós podemos deixar é esse legado de integridade, esse legado de ética dentro de uma cultura organizacional que faz sim a sociedade prosperar e todo e qualquer empresário e todo e qualquer gestor, público ou privado, conseguir conquistar seus objetivos e metas para um mundo mais próspero. Elise, que maravilha! Que coisa... É isso aí mesmo que a gente precisa escutar, precisa passar para as sociedades, para as organizações, que é entender efetivamente, né? É a mudança de dentro para fora, né? É algo que tantos têm falado, e as pesquisas do Google até revelam que aumentaram em 400% a pesquisa sobre propósito. Quanto a gente está carente dessa questão do propósito, dessa questão da convergência de valores, né? E eu queria pedir licença, quebrando aqui um pouquinho o protocolo, para... que não tem, né? A gente está conversando. É só uma forma de falar. E eu venho pensando, sabe, essa semana, algo que está me inquietando, eu queria colocar aqui, aproveitando a sua expertise. A gente precisa ter também um equilíbrio, né, Elise, com relação a esse aspecto da integridade. Porque eu li até no livro, eu acho que foi do Alexandre de Miceli, o Ética Empresarial, excelente, é um livro, né, que a gente deixa até aqui como sugestão de leitura. Eu sempre falo nesse livro, ele pauta muito das minhas falas, eu até já falei isso para o próprio Alexandre, e nesse sentido, ele fala, numa parte do livro, que é preciso ter um equilíbrio, porque também o excesso do controle traz um ambiente que me parece de desconfiança exacerbada, e a ponto de que, se estão tomando esse caso, desse exemplo bem emblemático aí teu, dos parafusos, se eu estou num ambiente que há uma desconfiança, quanto mais, né, que tudo é desconfiança, então, assim, eu vou fazer porque eu já estou, vamos dizer assim, já estou com a fama, então eu vou continuar e
o que é que você acha, assim, qual é o teu entendimento com relação a isso? Você concorda com essa questão do equilíbrio, de a gente chegar num denominador onde eu entenda o porquê das minhas atuações, a organização também conceda uma comunicação clara do que ela quer, que aí eu já entro num outro aspecto de metas inatingíveis, procedimentos que a administração coloca uma venda nos olhos e finge que nada está acontecendo, que não é com ela, ou que a organização, desculpa aqui a franqueza, mas que queira que o ambiente do setor público seja completamente ético e íntegro, mas você não faz o dever de casa. Então, assim, são duas perspectivas que eu levanto aí, da forma do equilíbrio, né, dentro do propósito, para que se estabeleça uma genuína confiança e, ao mesmo tempo, essa perspectiva da presença, né, dessa integridade dentro do corpo e não só o vizinho, não só a grama do vizinho. Vamos tentar esse equilíbrio chegar para a gente. Veio isso muito intensamente e eu queria muito que você trouxesse luz a esses pensamentos. Com certeza, Aurora, assim, concordo totalmente. O equilíbrio ele é fundamental. E a cultura de uma empresa, de uma sociedade, de um mundo, nós não mudamos do dia para a noite. E essas ações, essa do parafuso eu coloco, que é um caso extremo, né? E esse empresário, por exemplo, da casa de ferragens, né? Era bem interessante, porque realmente ele deixava, ele não controlava essas pequenas coisas, né? Mas quando nós fomos fazer o levantamento do que ele tinha perdido, ele não perdia só os parafusos, não. Era desde tomada, uma série de mangueira, porque eram coisas pequenininhas que ele não controlava. E aí que tá, não é necessário um controle excessivo, ficar uma câmera em cima do funcionário para ver se ele vai pegar ou não. É necessário conscientizá-lo, trazer a ele esse pensamento e raciocínio da necessidade da conduta correta dele dentro da instituição e daquilo que a instituição entende por conduta correta, naquele sentido e naquele momento. Ou seja, aquela instituição, que é a lojinha de ferragens, que é o exemplo mais fácil aqui para nós, né? O que é? Ele pode colocar lá para os funcionários dele, para os colaboradores, olha, gente, se vocês precisarem de algum equipamento, alguma coisa, me peçam, que a gente pode verificar, desde uma doação, uma compra parcelada, alguma coisa. O que não posso é ficar com esse levantamento de almoxarifado quebrado todo final de mês, porque um funcionário faz isso, ok, aí depois mais outro, porque daqui a pouco as pessoas percebem que eu não tenho controle, eu não quero controlar vocês excessivamente, até porque vocês precisam de autonomia para trabalhar, circular na loja e ter o conforto, não carregar esse peso nas costas, porque realmente o funcionário ele também pode se rebelar contra a instituição. E aí é mais complicado de você resgatar uma pessoa que está machucada, que está amargurada, inclusive às vezes até assediada, porque a depender de como eu trato essa cultura, eu transformo esse tratamento de mudança em assédio. Ou seja, se eu não tiver equilíbrio, né? E aí pode ser o assédio invertido também. O próprio proprietário da instituição, o gestor, aquele que representa a instituição, pode também estar sendo maltratado e vice-versa. Então, realmente, nós precisamos agora, eu diria, claro, ninguém vai parar a sociedade, mas é sentar, estudar e melhorar. Sentar, estudar e melhorar. E ver aquilo que está retornando. Porque realmente agora virou também uma avalanche de código de conduta dentro de instituições, câmeras ligadas para tudo quanto é canto, um controle excessivo e ninguém pensa em educar. As pessoas só pensam em repreender. Olha, se você roubar os 6 parafusos, né? Eu já vou falar roubar, né? Que advogado não pode falar isso, não. É se apropriar indevidamente, porque não foi com violência, não foi com ameaça, né? Mas, enfim, é porque a sociedade comum fala roubar, né? Então, se ele se apropriar indevidamente desses 6 parafusos, ele já sabe lá no código que ele vai sofrer sanção. Advertência, demissão, devolver o dinheiro. Quer dizer, que pessoa que trabalha também num contexto desse? Ele já vai acordar preocupado com a sanção, ao invés
de estar acordando para o quê? Para a melhoria das suas ações, para a melhoria da sua atitude e para a conscientização daquilo que ele pode estar fazendo. Não sei se eu respondi a pergunta, mas equilíbrio é tudo. Você respondeu sim. A nossa querida amiga Alessandra da S2 Consultoria coloca aqui que você se posicionou muito bem. A forma e a condução deve ser colocada de forma alinhada à cultura, não pode ser punitiva e sim educativa. Eu acho que eu vou até no final, Alessandra, não sei se você está preparada, você vai poder ficar conosco. Queria também ouvir a tua fala, o que é que você tem também para compor. É sempre bem legal a sua presença, a gente gosta muito, porque você sempre traz novidades. Ela é incrível como ela sempre tem alguma novidade, então deve ter alguma novidade aí. E a Suzana também coloca aqui que é perfeita a sua fala, Elise. E a Sandra Pinto, ela coloca que a cultura das organizações é definida pela gestão. Esse olhar da gestão realmente é o tom, né, da condução que se dará aos programas de integridade. E esse equilíbrio é importante demais, porque até a integridade pode errar a mão e se tornar um assédio, né? Então, é importante que a gente tenha esse tema muito em voga, assim, e que existe, eu acho que até a gente ainda passa por uma questão de desnivelamento, de errar a mão, porque de repente a gente está todo mundo aprendendo junto, né? Se a gente está aqui hoje, porque a gente está aprendendo cada dia mais com as nossas atitudes, como você disse. Eu também passei sinal vermelho e hoje no verde eu ainda passo olhando para os lados. Então, a gente vai mudando a nossa percepção a partir das nossas atitudes. A gente parece que vai indo para uma outra esfera, né? Eu gostaria de te agradecer demais, Elise. Fica com a gente, porque virão mais perguntas, virão mais colocações. O Luiz também vai trazer algumas provocações. Depois eu passo a palavra, tá, Elise? Você deve ficar com a gente para dar esse fechamento. E eu passo agora agradecendo muito a Elise pela presença, tá? Pelo compartilhar, pela sensibilidade de trazer o tema de uma forma tão gostosa que a gente fica aqui olhando, querendo anotar, querendo olhar, querendo aproveitar ao máximo a tua fala, porque ela é muito bem-vinda aos nossos corações, à nossa mente e à nossa forma de viver, que agora que a gente não tem como dividir pessoal profissional, nós somos um, né? E juntos somos mais realmente, tá? Então, muito obrigada, Elise, fica com a gente, sinta-se abraçada aí em Brasília, e nós vamos aqui para o calor do Nordeste com o nosso amigo Luiz Domingues, já está ali preparado para a fala, já desativou, fera. Vamos lá, Luiz, agora é com você a missão de propugnar aí nossa mensagem. Estou preparado, pelo menos visualmente. Eu, inicialmente, quero te agradecer, Aurora, pela distinção desse convite, a oportunidade da gente estar aqui conversando, aprendendo, trocando ideias, como a gente tem vivido aqui. E isso é de uma riqueza muito grande. Particularmente, quando a gente começa a ver, eu diria assim, alguns resultados de mudanças que a gente vem vivenciando já nesse nível desde o início da pandemia, mas também agora numa fase, vamos dizer assim, mais lenta da pandemia, mostrando exatamente aquele resumo de resultados que a gente vem vivenciando. Eu queria também saudar a Elise e agradecer pelos conhecimentos todos que ela tem e nos apresentou aqui em suas palavras iniciais, mostrando toda uma realidade do que a gente deve vivenciar dentro de uma empresa.
desse ponto de vista da integridade, da ética, do comportamento. E isso realmente traduz toda essa dinâmica que a gente gostaria de ter dentro desse trilho, vamos dizer assim, de comportamento, de geração e de propósitos e princípios coordenados dentro de uma empresa. Na área de saúde, nós vivenciamos isso com mais propriedade agora nessa fase. Eu estou destacando saúde, mas a gente viu que quanto mexeu em vários tipos de empresas nesse momento, de uma forma assim emergencial, digamos assim, de muita precisão em função de tudo que estava sendo necessário para o atendimento do paciente. E não sei o que é isso, pá, não consigo ver, estás aqui em cima de mim, não vejo. Isto é um webinar. Como é que eu te mostro? Está bem, óbvio, eu não vejo de perto, não é? Um momentinho, pessoal. Pernambuco, sim. O que é que isso interessa? Isto é sobre a ética, não sei o que, nas organizações. É o Cruzeiro de Portugal. Vamos ali o símbolo de Portugal. Vamos ali o símbolo de Portugal. Sim, é aquelas câmaras de comércio que estão todas dominadas por brasileiros. E não sei o que é que foi. Pronto. Luiz, pode desabilitar aí. O teu, pronto. E Tem uma interferência aqui. Isso. Eu estava me referindo que a gente tem não conformidades em todos os nossos momentos de vida, como esse agora, que a gente não esperava um acontecimento desse tipo. É uma não conformidade. E que isso acontece no dia a dia, a cada momento, onde a gente menos espera. A gente traduz todo um princípio, organiza tudo, como a gente viu do parafuso, tudo. E a um dado momento, um giro nesse parafuso aí sai assim diferente e a gente se depara com situações não condizentes daquele momento. Eu gostaria de conversar um pouco, aproveitando todo esse conhecimento que nós vimos de Elise, que é o nosso dia a dia também, e na área de saúde a gente teve, utilizando essa caminhada da pandemia, nós nos deparamos, Brasil, mundo, com uma situação emergencial, aguda, crítica, que ninguém conhecia o que era, na essência, como realizar, como começar, como fazer, e de repente tínhamos que fazer, porque o paciente estava ali, estava sofrendo, estava morrendo, e a gente estava aquele turbilhão, parecia um formigueiro solto que a gente não tinha assim, uma coordenação maior. E aos poucos fomos nos organizando e fomos traduzindo dentro dessa essência de uma condição em que a gente tinha que preservar os princípios da ética, os princípios da integridade, para que a gente pudesse conduzir todos esses movimentos que estavam se estabelecendo. Eram emergenciais todos, se construíam hospitais de uma forma rápida, se comprava material para chegar importado muitas vezes, para chegar aqui eu diria assim, num jato diferente até, pela velocidade com que se precisava se estabelecer aquela situação toda. E isso criou-se, inclusive, leis para facilitar as situações, evitando licitações, evitando princípios estabelecidos pela Anvisa aqui dentro do Brasil e no mundo inteiro, que contribuíram, inclusive, para outros aspectos de que a gente precisa ter no dia a dia para evitar exatamente essas não conformidades, esses subornos, essas corrupções, e essa situação toda facilitou muito para isso. E nós estamos vindo a isso
isso todo dia. Na área de saúde também, nós estamos envolvidos com todos esses aspectos, tanto externamente quanto internamente. Internamente, nós criamos situação, uma programação realmente que foi extremamente importante a partir do comitê de crise e outros processos e outros grupos formados dentro do hospital, que estivemos sempre juntos com todos os colaboradores. Desde aquele grupo que estava à frente, assentando o paciente na UTI, nos internamentos, de maneira geral, na emergência, como também, vamos chamar assim, na retaguarda, que são o pessoal administrativo e operacional. Então, todos, na essência, se integraram. Foram criados grupos, tipo assim, vamos vencer. E aí estavam todos reunidos ali, seja a lavanderia, seja a pessoal da administração, seja a nutrição, todos. Se criou um grupo e era definido uma estratégia de como funcionar isso dentro da sua essência, ali procurando fazer o atendimento globalizado. Então, isso começou realmente a dar um resultado excelente. Aliado a isso, veio o comportamento, que era um comportamento assim, mundial, em relação ao tipo de tratamento a ser estabelecido. E nós vimos e acompanhamos isso. Que se iniciou um tipo de tratamento e daqui a pouco não era o melhor. Inicia-se um outro e esse não é melhor. Vários e vários trabalhos científicos mostrando resultados e que, no fim, envolvendo inclusive revistas tradicionais comprometidas, terminaram comprometidas, como a própria OMS também foi comprometida, e foi retirada esse tipo de tratamento da ciência. Você imagina isso, que é uma coisa no mundo inteiro. Não é só o Brasil, é no mundo inteiro. E nós vimos estivemos assim atados a determinadas situações. Passamos a ter também nossas experiências aqui. E alteramos alguns protocolos que começaram a ter resultados também satisfatórios. Divulgamos isso através também de trabalhos dirigidos todos ao OMS para uma análise definitiva daquilo, ou pelo menos que a gente estava fazendo, e coincidia da mudança de alguns outros países também, e que isso começou a mostrar melhores resultados aqui dentro. Para isso, nós utilizamos muito aqueles aspectos que foram colocados de princípios aqui por ele. Como lidar com tudo isso? Como chegar junto do colaborador e conseguir um engajamento desse colaborador sem aquele propósito, você tem que fazer isso. Não, nós precisamos fazer isso, era a expressão. Nós precisamos da sua participação. E passamos a ter realmente esse olhar junto com a governança e passou a ter as suas modificações hierárquicas, vamos chamar assim, com uma flexibilização bem maior e obtendo resultados com uma comunhão, com uma integração e engajamento de todos esses profissionais, em todas as áreas. Isso foi de uma importância muito grande. O comitê de crise, ele não somente decidia as coisas, mas ele estava presente, ele participava, estava junto com todos, dando aquele apoio necessário para cada momento. A valorização dessa, vamos dizer assim, integração, participando sempre junto de cada um desses setores, foi extremamente importante. Vinha já sendo estabelecido através do compliance, que nós, na época, comandávamos essa parte toda do compliance, muito embora afastado, mas a gente fazia sempre uma comunicação online. E a gente participava muito desses aspectos junto com os gestores. E participando dos gestores, a importância do diálogo, a importância da gente estar presente, sempre junto com aquela equipe, mostrando a ele a importância do seu trabalho dentro daquela conjuntura que foi criada naquele momento.
Então, passou-se a alimentar as equipes, valorizando o trabalho de cada um, e esse reconhecia aquele pouquinho, vamos dizer, que estava fazendo, dava uma força enorme dentro da representação da empresa. E assim foi obtido realmente uma integração de todos esses setores. Cada um desses setores mostravam realmente uma qualidade do trabalho e uma positividade, ou seja, uma resposta, um resultado assim muito bom dentro dessa estrutura. E podemos ver, nessa fase já agora, e através das lives que foram realizadas com grupos do hospital, grupos diferentes, como isso tem contribuído para um resultado cada vez melhor em todos os setores, seja naqueles setores de que está de ponta, onde você está atendendo o paciente, na emergência, na UTI, ou naqueles primeiros atendimentos, como foi criado um ambulatório somente para receber aqueles pacientes que tinham os primeiros sintomas. Em todos esses aspectos, os resultados começaram a se mostrar cada vez mais satisfatórios. Você começava a ouvir uma colega que, no primeiros momentos que estava atendendo, era o medo que envolvia ela. Depois, com a continuidade, ela se expressa dizendo que, ao contrário, já recebia aquela pessoa um acolhimento mais carinhoso, uma recepção em que fazia com que aquela pessoa se sentisse menos agredida, vamos chamar assim, com menos tensão dentro da doença que estava carregando ela. E assim, isso era passado de um para o outro, começou-se a ver a unidade dentro da interdisciplinaridade daquele grupo que estava ali atendendo, e cada um, inclusive, passava a olhar ao outro profissional. Aquele outro profissional que estava mais cansado, ou que estava com algum problema, tinha o acolhimento do colega que estava ali dentro daquele sentido de equipe. Então, isso passou-se a trabalhar também nessa fase em que a gente vai já desmanchando, ou seja, tirando, afastando esse grupo, mas um trabalho vai sendo já estabelecido de se manter essa característica que foi instalada durante esse processo. Então, isso vem contribuindo muito para que a gente erre menos, para que as não conformidades realmente se estabeleçam de uma forma já mais suave. A gente não vai conseguir esse 100%, mas com certeza a gente tem visto os olhares dessas pessoas de forma diferente. E assim, a gente sabe que a pessoa jurídica é reflexo da pessoa física. E essa caracterização vem se envolvendo, vem se tomando dentro da estrutura como um todo. A alta gestão passa a ter um olhar diferente, passa a ter uma concepção diferente, passa a estar mais junto das pessoas, ouvindo mais, procurando realmente ter uma participação maior, e faz com que nós outros colaboradores passamos a ter mais confiança realmente dentro da estratégia da organização em si. A gestão corporativa realmente está começando ou sedimentando esses princípios e começando a ter resultados bem melhores do que a gente esperava que aquilo viesse a acontecer. Os pacientes já começam a voltar. Nós sabemos que o paciente tinha os seus receios de começar a voltar a frequentar hospitais, de maneira geral, ou mesmo se dirigir a uma condição clínica menor. Mas a gente já começa a ver que eles estão voltando já sem medo. O marketing tem mostrado também assim uma propriedade melhor, contribuindo para isso. E a gente começa a ver o paciente chegando ao hospital, sendo operado, os números de cirurgia aumentando, e todo esse processo começando a voltar dentro de um processo de normalidade. Essa normalidade é que a gente começa a trabalhar também, de que não é aquela normalidade de antes. Eu diria assim, de antes da epidemia, da pandemia.
Porque durante esse processo, nós conhecemos também uma evolução tecnológica fantástica e que foi introduzida e vem sendo desenvolvida desde o início. Havia já algumas inovações com a tecnologia de maquinárias maravilhosas, que o hospital tem investido muito nesse sentido, com mudanças mesmo de cultura dentro do hospital, mas ainda introduzindo situações dentro da tecnologia digital, da estrutura como um todo, como também dentro de alguns serviços, como de imagem, a telemedicina, a teleconsulta, o robô, trabalhando tudo dentro dessa integração. Então, isso também tem evoluído de uma forma assim, gratificante e que nós esperamos que vamos dizer assim, as recomendações, as leis federais permitam que a gente continue dentro desse princípio. Como também a gente vem alinhando aquelas orientações, as normativas, que existem do compliance, dentro dessa nova estrutura que vem caminhando, que vem se instalando e que a gente precisa realmente que o compliance, que anda abraçado com a gestão corporativa, dando essa força, realmente participando junto com o colaborador de uma maneira geral, tanto dentro do internamento do hospital como fora do hospital. Então, a valorização do compliance tem sido muito grande e muito boa com os resultados que a gente vem aferindo no dia a dia. Chama a atenção também de que nós precisamos cada vez mais impulsionar, dar essa dimensão ao compliance. Essa evolução do compliance que vem se estabelecendo, todos nós precisamos realmente dar essa força maior, divulgar mais, participar mais junto com as empresas, principalmente, para que elas entendam a importância do compliance dentro dessa dinâmica que se estabelece na governança corporativa, que ela é extremamente importante dentro disso. E assim, a gente vai conversando e vai abrindo uma série, vai abrindo um leque, vamos dizer assim, de discussões com propriedade dentro do que a gente já vivencia no dia a dia. E estamos sempre participando aqui. Agora a gente tem pessoas que conhecem bem já isso, tem uma vivência muito grande. Além da Elise, você tem a Aurora, que já domina muito disso aqui, a consultoria da S2 aqui, que eu não estou lembrando do seu nome, mas e o Gilson e tantos outros que estão nos assistindo também, que participam, um grupo enorme hoje já existe, discutindo compliance. E eu acho que é o momento da gente cada vez mais liberar isso, ou seja, fazer com que o compliance se fortaleça cada vez mais, mostrando realmente a sua importância dentro da dinâmica de uma empresa. Eu só tenho que agradecer e, se pudesse aqui estar dizendo quanta gente tem feito, eu digo a gente, não eu, nós todos dentro dessa estrutura do hospital, que é um hospital, como vocês conhecem, de uma fase de 164 anos, vocês imaginam quantas mudanças já aconteceram nesse período, mas mais recentemente, eu diria assim, nos últimos 10 ou 12 anos, é que vocês veem uma mudança, eu nem diria assim proposital, mas uma coisa assim fantástica, que passa a ser a mudança daquele um feudo para um gigante ali dentro do coisa. Com entendimento, com acolhimento, com concentração de conhecimentos, de divulgação entre todas as partes do hospital. E isso vem acontecendo periodicamente, nesses 12 anos, mais ou menos, e que mostra o crescimento dentro desse hospital, dentro da sua estrutura, da transparência com que é feito as coisas, e passando isso para adiante. Até a concorrência tem nos ajudado nisso. Porque quando a gente mostra, não, é que a gente vai fazer e acontecer e tal, a gente já está fazendo, a gente já está acontecendo, mostrando inclusive a eles como pode ser feito, como deve ser feito. Então,
tem sido assim realmente um crescimento muito grande. O Compliance tem contribuído muito para essa dinâmica e vamos continuar participando, discutindo, arengando, que muitas vezes acontece. Nós sabemos das resistências que existem, desde a alta gestão até o menino da limpeza, mas que nós estamos realmente quebrando tudo isso dessa forma, de uma forma de chegar, de ouvir, de mostrar e dizer assim, se você conhece a empresa é isso aqui assim, e mostra a empresa para ele. E você participa dessa empresa dessa forma, conseguindo tal e qual resultado. E assim a gente vem conseguindo uma adoção cada vez maior de comportamento dentro do hospital. Obrigado mais uma vez da gente estar aqui, estou aberto às perguntas. A alegria da gente estar ouvindo e aprendendo cada vez mais com a Elise, que tem uma experiência muito grande, e de mais pessoas que estão aqui. A Aurora nem me refiro, porque é com quem eu aprendo todo dia. E a gente tá... A troca, eu aprendo mais. Obrigado a vocês. Muito obrigada, Luiz. Viajamos com você no tempo aí, nesse período em que a gente passou, que foi um período de muita reflexão e foi um tsunami, né? Uma mudança assim completa da noite para o dia. Aprendo muito com você, com as suas reflexões. Essa frase, pessoa jurídica é reflexo da pessoa física, condensa tanta coisa, né? Eu vi que a Alessandra, quando você falou, a Alessandra estava ali super concordando. São, assim, esses insights, você falou muito bem de como todo esse momento gerou comunhão, foram as palavras que você usou, achei palavras muito fortes. Comunhão, integração e engajamento. Isso para uma retomada, isso para um momento de crise, você falar sobre a tua organização com essas 3 palavras tão fortes, demonstra a solidez de tudo que está sendo, de toda essa construção, como você disse aí, notadamente nos últimos 10, 12 anos, e como cliente, né, como paciente, eu posso dizer que isso é a olhos vistos, isso a gente sente. Quando a gente ingressa nas dependências, a gente pensa que isso não é palpável, mas é completamente palpável. A gente sabe quando existe, como cliente, como paciente, a gente sabe quando existe uma atenção em relação a isso, é perceptível. E eu não digo isso porque eu possa ter algum conhecimento e posso estar ali observando nesse sentido, não. São pessoas, a gente vê através de pessoas que estão com a gente, ou que a gente levou, enfim. Eu fiz também uma visita em São Paulo a uma empresa de referência, como o Real Hospital Português, na área de governança, compliance, e em São Paulo. E eu saí completamente, eu disse, não, eu recebi aqui um banho de compliance da hora que eu entrei à hora que eu saí. Então, a gente sente dentro da estrutura organizacional, quando a gente percebe essa ética e integridade, a gente recebe isso. Então, está de parabéns o Real Hospital Português por tudo isso que ele vem fazendo, e pela todas as palavras aí que o Luiz colocou, que nesse enfrentamento, essa comunhão, essa integração, esse engajamento cresceu. E aproveitando as suas palavras, Luiz, sim, a gente precisa, a gente acho que engatou a primeira aí, a gente vai ter que engatar a segunda, a terceira, a quarta, vamos ter que botar esse carro para andar, né? Vamos ter que pavimentar também a rua para ele andar, a gente vai ter que fazer os sinais, a gente vai ter que fazer tudo. E como você disse, para quem não é daqui, arengar é muito bom, no bom sentido de arengar, de colocar para frente a ideia positiva, né? Essa palavra eu acho ótima. É como a rodeia, que aqui a gente tem também, né? E é por isso que o Brasil é tão maravilhoso, porque a gente tem climas
e palavras que se somam, mas é isso, a gente tem sim que, como provedores aqui da ética e da integridade, como incubadores dessa ideia, a gente tem sim que evoluir nela, no bom sentido, aproveitando o momento em que as organizações puderam observar na carne, né, na situação de crise, como o dever de casa influencia dentro de um momento em que eu tenho que gerenciar algo que não estava definido. E eu acho que a gente está num momento de sensibilidade para isso, tanto do setor privado como do setor público. Pouco antes da pandemia, aqui em Pernambuco, já se iniciou o movimento de exigir programas de integridade para os próximos anos, para as organizações. Dentro da pandemia, a Portaria 102 lançou o selo Integridade Mais para o setor da infraestrutura. Então, a gente vê que há um reclamo, uma indignação muito grande para a gente ter esse movimento de mudança. E nós temos a capacidade, cada um varrendo o seu quintal, para que a gente tenha a cidade limpa, varrendo a sua calçada, para a gente ter essa continuidade das boas práticas. Então, eu reforço a fala de Luiz em relação a isso, e é um renovo para a gente escutar isso, porque nós sabemos que é uma estrada um tanto quanto árdua, conversar sobre ética, sobre integridade, porque a gente tem os enfrentamentos do sempre fiz assim, sempre deu certo, é desse jeito, e é nessa perspectiva de aculturamento que a gente tem que fazer, como educar uma criança, né? Como educar nos primeiros passos e assim sempre. Existem aqui perguntas muito boas que eu vou encaminhar para a Elise e para o Luiz, da Alessandra, que ela diz aqui, ó, como ter as áreas das organizações e gestores como patrocinadores do programa de compliance? Isso é uma questão. Eu queria que vocês apresentassem aí a resposta para a Alessandra, né? Como ter as áreas das organizações e gestores como patrocinadores do programa de compliance. Vocês dão alguma dica? Quer começar, Luiz, que está com o áudio aberto? Não é uma coisa tão simples. A receptividade da alta gestão é sempre assim, com o pé atrás, vamos ver, isso vai ter custo, isso não vai dar certo, fulano... Como é que a gente vai conseguir convencer A e B disso? Como é que a gente vai estabelecer esse critério de levar isso para essa população toda? Vai treinar todo mundo? Como é que você vai fazer isso? Nós somos uma entidade que temos 5.600 colaboradores internos, porque a gente também tem uma programação de levar isso para o público externo, ou seja, o colaborador, o fornecedor, o terceiro, etc. E esse não é o maior trabalho, mas é a confiabilidade e a incerteza da gestão, se aqui não vai atrapalhar ainda mais a gestão corporativa como eles estão instalando aquilo ali. Não tem sido simples isso, não, realmente. Entende? A gente tem começado esse trabalho, estamos retomando, inclusive, agora em função de algumas paradas da pandemia, mas sempre com a vamos ver, e vamos fazer uma reunião para a gente fazer uma avaliação desse, sim, mas daqui a pouco, porque eu tenho que fazer, ou seja, não tem sido simples, não é uma coisa fácil a gente trabalhar junto com a gestão, apesar de que, nesse momento de pandemia, houve realmente uma mudança no olhar em relação às estratégias corporativas. Eu digo que a flexibilização no sentido de que você destinar mais, vamos dizer assim, poderes para determinadas áreas
e trabalhar em cima de relatórios mais próximos de tempo, de que como não era antes. Antes você fazia aquilo, você mandava para ali e depois de um tempo é que aquilo venha a ser analisado, uma coisa desse tipo, ou não. Mas hoje, com essa flexibilização, realmente, isso vai acontecer, já está acontecendo de uma forma mais simples, mais objetiva, mais de confiabilidade. Está crescendo nesse momento essa relação entre alguns setores e a governança, a alta gestão. Muito e eu bom. acredito que isso vai evoluir, sim. Eu acredito nisso também, Luiz. A gente já está sentindo, né? Eu Sim. acredito, sim. Elise, você quer... Você destrava seu áudio, seu microfone, aliás. Então, é uma pergunta difícil de ser respondida, como já bem dito, né? Vou só reforçar o que foi comentado até agora. Na realidade, vou pegar um exemplo muito específico da nossa vida. Como é que eu convenço alguém a casar comigo se a pessoa nem me conhece, acabei de encontrar na rua, oi, casa comigo? Então, os gestores, a alta gestão, tem aquela história que a gente vê do compliance, the tone comes from the top, aquela coisa que o tom tem que vir de cima. Mas nem sempre a gente consegue essa conquista logo de imediato. Claro que quando nós apresentamos relatórios, apresentamos pesquisas, destacamos os benefícios do investimento, mostramos que a empresa tem mudado a cultura e outra, empresa ou negócio, ou business, ou atividade, eu não sei quem está nos assistindo, né, mas público ou privado. Quando a gente mostra que a visão daquela marca, daquele nome, daquela organização está sendo mudada no mercado e está tendo mais credibilidade, isso pode ser um fator, pode ser, não necessariamente também não é, que faça com que esse gestor flexibilize o raciocínio radical dele e mude. Agora, fato é, pelo que eu tenho visto, desde os acordos internacionais celebrados e da sociedade mundial, hoje não existe outra opção. A opção é por mudança. Então, ou eu vou mudar pelo amor ou eu vou mudar pela dor. São as duas opções. Claro que, aí voltando à história do relacionamento, né? Se eu quero que alguém case comigo, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar quem eu sou, eu vou colocar minhas habilidades para ele, vou colocar os benefícios, porque realmente muitas pessoas, quando vão fazer um contrato de vida longa, tem que saber quais são os benefícios, quais são os malefícios, eu aguento essa dor, eu aguento essa pessoa, eu vou conviver com essa pessoa, o que é que eu vou fazer? Eu vou viver uma vida de aguentar, eu vou viver uma vida de tolerar, ou eu vou viver uma vida de paz, tranquilidade, sabendo que essas diferenças elas podem ser superadas e eu vou ter a inteligência emocional suficiente para conviver. Saindo agora desse aspecto do casar com uma pessoa que a gente vai conquistando aos poucos, eu vou trazer para esse âmbito corporativo. No âmbito corporativo também, nós vamos conquistando aos poucos. Claro que um tratado desde a ONU, Viena, Mérida, os acordos da OCDE, entre outros, que trouxeram o compliance para a nossa sociedade, eles trouxeram força para que a gente convencesse esse gestor, esse empresário, esse empreendedor, que ele precisaria mudar suas atitudes e mudar, inclusive, seus atos de gestão. E compliance é isso, né? A ação do compliance, o que ela traz para a gente? É o planejar, é o fazer, é o agir e o verificar. Que muitas empresas, infelizmente aqui na nossa sociedade a gente sabe, abrem as portas sem ter noção do que é gestão, sem ter noção do que é administrar, sem ter noção do que é se relacionar com pessoas. E quando eu quero, aí vamos voltar para o casamento, quando eu quero casar com alguém, eu tenho que entender o que é um relacionamento, porque senão eu não vou ter sucesso. E aí, como que eu faço, então, esse gestor, ele modificar essa atitude retroativa de, não quero isso aqui?
é justamente mostrando os resultados, e que hoje nós já temos eles no mercado para conseguir mostrar, e ao mesmo tempo, não só modificando o gestor. O tom comes from the top, sim, claro, a gente sempre quer uma pessoa para seguir. Porém, a gente pode mostrar que essa atitude daquele rapaz dos parafusos, vou voltar ao meu exemplo do rapaz que se apropriava dos parafusos. Se esse rapaz ele não se apropriar dos parafusos, por um motivo plausível e por um convencimento interno, mas claro, vindo e trazido da empresa de onde ele trabalha, ele vai trazer muito mais produtividade, muito mais lucro e, quem sabe, uma maior credibilidade para aquela empresa. Ou seja, a única forma é modificação de conduta, modificação de cultura. Não tem outra palavra, é cultura. Cultura, cultura, cultura. E claro, para a gente fazer isso, precisamos de comunicação, treinamento, uma série de outras coisas. Perfeito, Alice. É isso mesmo. E a Alessandra também traz outra questão difícil aí para vocês, tá? Como podem sugerir para uma organização a implantação de um programa de compliance quando ela não tem, no momento, recursos financeiros para ter uma área robusta? Aqui, desculpa, vou já me apropriar aqui da palavra. Aqui em Brasília, a gente tem um exemplo de uma empresa que foi certificada com o Proética com uma caixa de sapatos colocada no banheiro para fazer o canal de denúncia. Claro, existe aí uma fragilidade que a gente sabe, a gente não vai ter como acompanhar se a denúncia está sendo tratada, uma série de coisas, mas a iniciativa, ela já mostra o quê? Que às vezes os pequenos gestos podem fazer uma mudança naquela corporação, naquela instituição, trazendo, robustecendo, vamos dizer assim, as ações de um sistema de compliance. Talvez ele não consiga colocar, vamos fazer um programa aqui completo, vamos, né? Não. Mas reformulando com calma, paciência e com pequenas atitudes, e inclusive aquela coisa que a gente tem que ter, criatividade, que brasileiro tem de sobra, a gente consegue sim, paulatinamente fazer isso. E sem custo. Para esse empresário, por exemplo, que é da área de tecnologia, foi bem interessante. Claro, hoje o programa dele está bem mais superado. Mas aquela caixinha no toalete da empresa dele trouxe, é um exemplo, trouxe o canal de denúncias, a efetividade daquele canal de denúncias, que ele não tinha nem como fazer, porque não tinha nem como colocar no site dele naquele momento. Depois ele instituiu no site, aí foi indo, porque gera custo. Claro, você fazer um programa totalmente de acordo com a legislação, tá? As legislações, vou até pôr no plural, porque tem várias, né? Tem a federal, municipal, estadual, distrital, bom, enfim. Você vai ter custo. E outra, o gestor público, ele não vai te repassar isso, ou seja, te subsidiar. Muito pelo contrário, ele vai te cobrar dessas ações. Então, existem formas de fazer. E também existem as cooperativas. Eu tenho visto muito treinamento coletivo, implementação coletiva, ou seja, são instituições que se juntam, instituições unipessoais, MEIs, ERELIs, que se aglutinam, dividem o custo e fazem como se fosse um PEC. Claro que cada programa, para cada instituição, vai ter o seu DNA, ou seja, ele é específico para a sua atividade, para a sua filosofia, para o seu conhecimento. A gente viu, é cultura. E cultura a gente traz antes até do berço. Então, não vai existir um programa igual para uma instituição ou outra, mas o serviço ele pode ser prestado em conjunto. E aí, dentro desse conjunto, você vai trabalhar as suas especificidades do seu plano, do seu sistema, do seu programa, da análise dos seus processos. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Respondeu sim, Alice. Respondeu bem. Bem demais. Você quer falar também, Luiz? Quero. Eu concordo plenamente com a Alice que a gente parte de uma expressão chamada cultura. Se a gente tiver um olhar assim, dentro de uma empresa, seja ela pequena, grande, ela funciona, de alguma forma ela funciona. Ela funciona com respeito a isso, com respeito àquilo, a obediência daquilo, uma questão ética, comportamental. Ela vai... Mas para eu chegar aqui, e eu quero implantar o compliance, pela razão do compliance que vai ajudar a empresa nisso, tal. Eu tenho que estabelecer realmente esse critério da cultura.
Vai ver como é que é a cultura da empresa. Nós fizemos, inclusive, isso aqui dentro desse hospital, com essa dimensão, e foi fundamental. Foi a forma da gente observou, com o resultado de uma pesquisa, a gente viu a cultura da empresa e como a gente passou a trabalhar em cima disso. Mas uma condição, como eu disse, a empresa por si só já tem uma forma de caminhar. Se chama comunicação. Comunicação é um ponto extremamente importante dentro de qualquer empresa, em qualquer situação. E que sempre nos falta muito. E se a gente tem um básico, eu chamando assim de básico, aquela questão de cada um de nós, de comportamento, de ética e dos princípios e propósitos da empresa, a comunicação passa a ser um elemento extremamente importante dentro dessa estrutura. E aí, com isso, eu acho que nós poderíamos começar a implantar o compliance sem um custo maior, aproveitando quase tudo que eu tenho dentro da empresa. Seria mais um sistema da comunicação que iria passar a ter uma informação, a comunicação entre as pessoas e entre, naturalmente, a alta gestão, com os propósitos que ela quer implantar. Eu acho que seria uma situação relativamente simples, sem custo, praticamente, mas que seria um início para que a gente pudesse implantar o compliance dentro dessa estrutura. Perfeito. Eu vejo dessa forma também. Comece, né? Comece com as estruturas e do tamanho que você é e vá caminhando dentro do orçamento, da perspectiva e não querer que o compliance esteja maduro na implementação, né? Ele vai estar ali fraco no início, né? Vai sendo alimentado até que ele tenha uma robustez, como a Lise disse, criatividade, como o Luiz disse, comunicação, e aliado a isso, eu vejo assim, sempre como aquela imagem que eu uso muito, da gota, né, que cai assim no rio, que cai numa bacia, enfim, ela reverbera, né? Vai com mais intensidade ali, pode até chegar na margem um pouquinho mais diminuída, mas ela chega. Então, se você, a depender do movimento aí da água, você vai deixando ela sempre em movimento para que aquela disseminação aconteça e, como disse Luiz, as mudanças virão. E aí você vai dosando essa intensidade para que atinja o objetivo de uma robustez, que entenda-se de robustez, penso eu, na efetividade do sistema de integridade, que seja algo que você possa ser auditado, algo que possa... Temos aí, em janeiro, vamos ter a ISO de compliance realmente para que ela seja auditada, não é mais uma diretriz. Então, a gente pode crescer dentro desse ambiente e eu sempre digo, lógico, é importante as certificações, eu creio que sim no ambiente mercadológico, mas a maior certificação é a nossa conduta. É a gente entender como é que está a nossa cultura e o alinhamento. E a certificação é, digamos assim, o resultado dessa matemática. E o Luiz já respondeu aqui entendo eu, Alessandra, a questão da educação, né? Para a questão de tirar a imagem do punitivo. Eu acredito que o Luiz tenha já colocado muito bem essa questão da comunicação, do diálogo, ser algo que esclareça que o compliance não é para demitir, não é caça às bruxas. O compliance é para a gente dialogar e ter uma pessoa, né, de confiança. A Alessandra sempre está presente, sempre está falando sobre ética, sobre integridade. Poxa, ela é uma pessoa que eu confio para eu dividir esse dilema ético.
Ou, eu estou num dilema ético, mas eu tive um treinamento e eu tive estou tendo uma percepção diferente em relação a esse dilema ético. Então, é muito mais preparar a organização para o que de fato acontece do que ter o caráter punitivo. Então, é muito importante que se tenha a parceria estratégica do compliance, né? Que foi bem colocado, eu acredito, Alessandra. Qualquer coisa você sinaliza aí, mas eu acredito que foi pontuado aqui. A Sandra Pinto fala aqui, olha, muitas organizações não têm definido nos seus processos internos respostas para a situação de exceção, como foi a pandemia. E esta situação permite, entre parênteses, devido à urgência, atuar de forma menos ética, como este exemplo com este exemplo, foram revistos os procedimentos para uma futura, entre aspas, pandemia não volte a acontecer. Acredito que a pergunta tenha sido, né, Sandra, nesse sentido de que se há uma reavaliação do ponto de vista das organizações para uma preparação, digamos assim, para um evento como aconteceu, um evento de crise, como foi a pandemia. Porque muito se falou, obviamente, a maioria, ou sei lá, 100% das organizações não tinham um comitê de crise formado para o evento pandemia. Só que a gente, num segundo momento, pelo menos para esse evento, as organizações não deveriam ser mais surpreendidas. Mas é meio bola de cristal aí, mas existe já alguma coisa nesse sentido? Se vocês estão vendo, se querem colaborar aqui com a Sandra Pinto, que está com a gente desde o início e desde ontem. Posso tentar aqui falar um pouquinho do que eu tenho visto, né? O governo, aí eu estou falando da parte do que eu tenho observado na gestão governamental mundial. Toda gestão governamental mundial está engajada em tentar mitigar os efeitos desse vírus que a gente não conhecia. Né? Agora, intempéries, ocorrências, elas sempre vão acontecer. Elas ocorrem até no nosso dia a dia. Por mais cuidado que a gente tem, por maior seja o planejamento, a gente sempre pode vir a encontrar, né, eu digo assim, face to face, né? A gente pode ver alguma coisa que não via. Vou dar um exemplo de uma historinha bem rápida. Não sei se a história é verdade ou não, mas nos Estados Unidos, logo quando criaram micro-ondas, não sei se vocês são dessa época, eu sou, né? O micro-ondas era quadradão, assim, o prato do micro-ondas era um tabuleiro de vidro, assim, dentro do micro-ondas quadrado, não girava, né? E a gente morria de medo, inclusive, de ligar, que achava que ia morrer só ligando, né? Bom, enfim, nos Estados Unidos, uma senhorinha comprou esse micro-ondas. E aí, o que ela fez? Ela deu banho no gato dela, e aí falou assim, bom, comprei micro-ondas novo, vamos secar o gatinho. Aí processou a empresa que criou o micro-ondas, o fabricante do micro-ondas. Processou e, segundo essa história, que a gente não sabe se é verdadeira ou fato, mas criou uma jurisprudência ali. Vamos pensar que fosse, tá? É o exemplo, então, interessante. Aí criou a jurisprudência dentro dos Estados Unidos, que lá, inclusive, a decisão é cada juiz decide e cria ali um contexto decisório para questões futuras. Olha lá, de um evento que não se pensava, que alguém colocar um gato para secar dentro do micro-ondas. E aí ela recebeu uma fortuna por aquele gato, o advogado conseguiu. Conclusão que se chegou. O juiz falou que dali para frente tinha que a empresa colocar no seu manual que o micro-ondas é só para derivados alimentícios, que não se pode secar animais. E aí essa historinha diz que durante muitos anos os manuais, então, foram concebidos com essa regra, ou seja, não coloque seus pets dentro do micro-ondas. O que quer dizer? Será que o fabricante alguma vez na vida pensou que alguém ia colocar um gato dentro do micro-ondas? Será que algum usuário hoje conseguiria uma atitude dessas? Então, assim, os eventos de risco, eles estão no nosso cotidiano todo dia, porque a gente, por mais que você pense em todas as variáveis, sempre vai ter uma
que a gente não pensou. Nós já sofremos com febre amarela, com gripe espanhola, com SARS, com antraz, com uma série de catástrofes mundiais que nos fizeram, inclusive, na época que a gente recebia a cartinha, que eu também não sei se vocês são dessa época, ficar olhando e soprando a carta, pegar com luva, com medo de pegar o pozinho e morrer com pó. Então, a sociedade ela está calejada, mas sempre vai existir algum evento, isso é fato, inesperado. Por quê? Porque existem coisas que o ser humano não controla. E não sei quem controla. Eu tenho a minha fé, você tem a sua. Então, por isso não vou falar. Mas assim, cada um vai ver que de repente é a energia, é o universo, o que quer. Alguma coisa é controlada ali e a gente não tem esse controle humano em cima disso. Assim como nós não temos controle humano, quando a gente ensina as pessoas que jogar lixo na praia é errado. E muitas pessoas continuam jogando. Então, a gente sabe o que não deve fazer, porém, a gente continua fazendo. Então, essas questões, elas são imprevisíveis. Esse exemplo do gato no micro-ondas é fantástico, porque ele mostra que, por mais que você pense em todas as variáveis, sempre vai ter alguma que você não pensou. Com certeza, daqui para frente, todas as empresas vão ter um comitê de crise para pandemias. Porém, talvez não tenham, sei lá, para catástrofes aéreas, para bombas aritméticas, ergométricas de inteligência artificial que estão surgindo. Então, são coisas, são aspectos que, por um lado, apesar de serem negativos, têm trazido para a sociedade muitas questões positivas, como, por exemplo, agora o Brasil está tendo que investir muito em tecnologia para a educação. Ou seja, nós estamos investindo agora e percebendo que a nossa internet aqui, ela não é suficiente para chegar até o aluno mais distante. E estamos entendendo que esse aluno mais distante, aquele da ponta, que pega um ônibus, pega uma van, nada até chegar na escola, chega lá já cansado e vai para a escola para comer, porque na casa dele ele não tem o que comer e, inclusive, o ambiente familiar não é propício para que ele fique, ele prefere, inclusive, estar na escola, a gente está observando que nós teremos que colocar para ele uma outra situação. Assim como o próprio doutor falou em relação ao sistema de saúde. Muitas coisas a gente tem colocado de forma diferente. E é só através, realmente, aí tem uma frase que é fantástica, através do erro que a gente aprende e acerta. Se nós nunca errarmos, então, né, como que vamos saber se a gente está acertando ou não? A sociedade tem errado? Também não sei. A gente só vai saber disso quando a história contar os fatos da pandemia. Isso deve demorar aí uns 20, 30, 40, 50, 60 anos, que a gente não sabe nem se vai estar por aqui, né? Seria isso. Muito bom. Posso usar esse exemplo, Elise? Tá bom, estou autorizada, então. Luiz? Eu concordo plenamente com o que a Lisa colocou aqui, e é essa forma realmente que vem acontecendo. E nós aqui, no hospital, nós tínhamos uma experiência relativamente recente com aquela crise da chikungunya. E aí tinha se estabelecido um comitê de crise e se estabeleceu todos os critérios necessários para aquela oportunidade. E aí, quando foi em janeiro, já se começou a conversar sobre isso, com um grupo que eram dos diretores de vários especialistas, gestores especialistas de várias áreas e da administração, de todos. Então, esse comitê realmente começou a pensar nessas possibilidades que poderiam acontecer e se criou realmente alguns projetos importantes. Mas a avalanche das ocorrências foram de tal ordem que começou a perturbar um pouco toda aquela programação que se estabeleceu. Você imagina assim, você precisar de um EPI num volume tal, e aí o mundo inteiro também estava precisando daqueles EPI. Então, aquelas empresas que trabalhavam com isso tinham que se virar para distribuir para aqui e para acolá, dentro daquela necessidade, ou seja, emergencialmente. E aí vem uma série de proposições. Isso eu entrego para você, mas só se você me pagar à vista. Eu só entrego para você porque chega só em tal dia você vai ter que me pagar isso para eu poder comprar e produzir mais e fazer acontecer. Esse é um exemplo do que
se vinha acontecendo. Então, isso quebrou um pouco toda aquela dinâmica que tinha sido estabelecida, porque não se esperava que as coisas acontecessem dessa maneira, mas já existia realmente uma visão, um comportamento como se estabelecia um comitê de crise. No entanto, como é o exemplo de Elisa, várias situações foram criadas em relação a, vamos dizer assim, inexperiência das ações de pessoas de grupos diferentes, que foi necessário a gente estabelecendo sempre critérios de treinamento, para treinar aqui, ou mostra como essa realização faz dessa forma e tal, para a execução das tarefas que já se estabelecendo. De forma que isso foi evoluindo, sempre fazia-se repetir esses treinamentos quando eram necessários, das ações, a aquisição desses materiais. Nós contamos também com a iniciativa do vice-provedor de obter doações e, com isso, conseguiu doações de fora, daqui, de fora daqui, e a gente conseguiu, com isso, estabelecer uma série de ações que foram necessárias e importantes naquele momento. E ainda está sendo, porque nós contribuímos dentro do hospital, por exemplo, cerca de 50 leitos de UTI para o serviço público, para o SUS, com respiradores, com tudo que foi necessário, os EPIs, tudo. Isso contribuindo também, tivemos nossa parte, mas boa parte de doações de pessoas amigas da provedoria, daqui e fora daqui. Então, toda essa movimentação fez parte desse comitê de crise, dentro de uma atuação e uma disseminação muito grande das necessidades do que a gente estava precisando aqui. E assim tem transcorrido e a gente vem continuando com esses propósitos, com a gratidão de todo dia a gente fala para essas pessoas todas e todos os nossos aqui, todos os nossos colaboradores e os colaboradores de fora, externos, que permitiram realmente que a gente viesse a desenvolver esse trabalho que realmente foi excepcional, está sendo excepcional dentro do hospital e dentro do Estado, porque nós passamos também a contribuir com o SUS dentro dessa estruturação. Nós vimos também, através de livros, eu acho que vocês devem ter visto, grandes hospitais aqui no Brasil, o HCO, o Einstein, Sírio, Moinhos do Vento, todos participando também de uma forma dessa natureza, e cada um formando equipes imensas. E como o Torelli do HCO, nós precisamos ter que mudar essa feição de gestão. A alta gestão, que era hierarquizada toda, foi diluída. Nós hoje trabalhamos nesses princípios assim, com 100 pessoas. E assim, com essa distribuição, como nós também estamos fazendo aqui. O responsável daqui é como se fosse um presidente aqui, ou o governador, e ali o prefeito de tal área vai ter um tal responsável, tal área vai ter tal responsável, e a gente começa a trabalhar dessa natureza. E assim, modificou-se toda essa estrutura também de gestão corporativa aqui dentro do Brasil, eu acredito que fora também. E os resultados têm sido realmente muito bons. Perfeito, Luiz. Muito bom você compartilhar isso com a gente. E o caminho é esse mesmo, é a mudança, né? Isso. E a Liz também pontuou, já me apropriei desse exemplo, que é muito bom, que a gente não tem como prever, mas existem as possibilidades das lições aprendidas, como o Luiz falou, né? Da chikungunya já foi uma lição aprendida e que já colaborou para esse novo evento. A Suzana Barbosa, que é da área de saúde, coloca aqui, Luiz pontua muito bem quando trata desse novo real, é a teoria da adaptação da saúde. O compliance exercendo o seu papel junto com a governança hospitalar. Ela dá os parabéns, Luiz,
pelo envolvimento com o gerenciamento de risco e reputação ilibada do Real Hospital Português. É um registro aqui da Suzana Barbosa, que é da área de saúde, né? A Alessandra já agradece pelas... Oi? Estou agradecendo, né? Muito bom. A Alessandra agradece as respostas, tá? Ela diz aqui, acredito que temos que mostrar o compliance e implantá-lo conforme a cultura da organização e a sua evolução acontecerá com o crescimento dela. Pontua também a importância da comunicação, como o Luiz falou, e o exemplo do micro-ondas. E já a participação muito ativa aqui da Alessandra, eu vou abrir, Alessandra, vou abrir não, vou pedir para você abrir o microfone para você dar algumas considerações, dada a sua participação aqui, e por conta também, né, não só por isso, a S2 Consultoria vem nos apoiando, apoiou na revista, apoiou no dia de hoje, e aí, como tua participação aqui muito efetiva, se você quiser falar algo com a gente, trazer alguma contribuição, estamos também abertos. Eu quero agradecer, assim, é muito bom estar com vocês, assim, Elise e Luiz, eu sou fã de vocês, assim, as colocações, os desafios realmente em duas esferas, organizações que a gente vê no dia a dia, o quanto que o esforço realmente é redobrado, né? Principalmente nesse momento delicado de pandemia, com a questão da saúde, a gente não está falando só interno, mas toda a população realmente que nos questiona de várias situações que a gente não tem resposta, e a gente precisa se posicionar, e principalmente falando da esfera pública, dos nossos desafios, né, na questão do exemplo, e o quanto também a gente tem reflexos de várias experiências, anos aí, que trouxe, né, a esfera pública e privada em situações delicadas para a gente, de exemplos que a gente está transformando agora de práticas realmente adequadas, e como transformar isso. Então, assim, muito obrigada aí pelas contribuições, é sempre um grande ensinamento, é muito bom estar com vocês. Que pena que o nosso tempo é tão curto, né, tão limitado, a gente poderia ficar aqui horas falando. E o que eu quero trazer aqui para vocês é um convite, não só para a Elise e para o Luiz, mas todos aqui que estão nos assistindo, para ter essa oportunidade realmente de viver na prática, né, essa experiência. Quando a gente nos colocou há 20 anos estudando o tema compliance, mas a gente levanta a bandeira realmente para pessoas, né, de como é possível predizer realmente o comportamento humano. E ao longo dessa nossa história, a gente tem aí mais de 7.000 entrevistas com fraudadores e assediadores confessos aqui no Brasil, que nós conduzimos esses processos e que nos levou a levar realmente essas informações para um doutorado, para transformar isso em quê? Em algo que é possível tirar subjetividade quando a gente fala de uma questão ética e trazer metodologia. O nosso desafio foi tirar o que muitos Estados Unidos e Israel trazia como metodologias de que era possível dizer quem é ético ou não. Na nossa concepção é meio que a gente brincar de semideus, né? A gente colocar aqui, ficar carimbando quem é e quem não é. E isso a gente não vê como algo realmente positivo e factível. Porque eu tenho que ser ileso a essas situações, e mais do que isso, a gente não quer colocar heróis, a gente quer exemplos, né? E eu acho que essa é uma bandeira muito grande que o compliance tem trazido, principalmente se a gente olhar realmente para o nosso ministério, né? Quando a gente tinha lá o Moro e todo mundo idolatrava, o que a gente tem que olhar é que ele fez parte realmente, foi fundamental para um papel, mas esse legado ele tem que continuar. Né? Porque qualquer tomada de decisão que ele tenha, ou comportamento que já não me agrade, eu mudo essa visão. E essa visão não tem que estar atrelado realmente à pessoa, né? Mas como a gente influencia realmente esse comportamento. E esse estudo nos levou realmente a dizer que é possível a gente predizer o comportamento humano. E predizer o comportamento humano influenciando as pessoas realmente na tomada de decisão. Então, o que nós validamos e foi possível medir através do doutorado, que é possível você medir a integridade resiliente. O que a gente chama de integridade resiliente? É o fato de você colocar a pessoa sobre uma situação de uma pressão. A pressão são os dilemas éticos que cada um, dentro do teu nível de decisão, pode estar realmente suscetível a isso acontecer. E como eu reajo? Quais são os meus gatilhos comportamentais?
Eu vou rapidamente contar um case agora que, antes eu entrei um pouquinho atrasada no nosso evento, mas que é um trabalho que, de fato, de formiguinha. O PIR ele acabou sendo reconhecido como uma ferramenta para monitorar os programas de compliance. Então, que bacana que a gente implementa, mas como que eu vejo efetivamente se as pessoas estão alinhadas, se estão seguindo ou não? E o reconhecimento dele saiu com 82% de acerto, que é o valor preditivo, e foi publicado pela OAB em 2018, no livro. Depois eu compartilho esses conteúdos com vocês. E eu estava conversando com uma empresa que a gente está implementando o programa agora, porque quando a empresa ela foi envolvida em alguma situação, e nesse caso foi envolvida na Operação Lava Jato, um dos protocolos do próprio CGU é assim, que da alta gestão até os cargos realmente de maior poder de decisão da organização passe pelo PIR, que é uma forma realmente de identificar o quanto que as pessoas realmente a gente conseguiu mudar ou modificar a crença. E a gestão é totalmente nova, não participou realmente do cenário realmente que envolvia ali na operação, e a gente aplicou o processo agora para uma contratação. E a maior sensibilidade dessa empresa era o seguinte, a pessoa que estava sendo indicada para a vaga vinha de um relacionamento muito próximo com o atual gestor, então o gestor já colocou, olha, não quero ninguém que vocês estão me recomendando, eu quero essa pessoa. Não, esse currículo aqui não me atende. Ele criticou todos os demais currículos e só queria realmente a pessoa qual tinha trabalhado com ele. Quando a gente aplicou realmente o processo com ela, o que a gente identificou, né, nesse participante, o resultado? A gente não viu má intenção para tomadas de decisões inadequadas. A pessoa ela tem um comportamento alinhado com as boas práticas, sabe discernir o que é certo e errado. Mas o que chamou a atenção foi o comportamento submisso. Tudo aquilo a qual essa pessoa ela é exposta e tem o exercício de um poder, ela retrai realmente o comportamento. Então, um dos exemplos, a gente perguntou assim para ela, o que você faria se o seu superior pedisse para você manipular o resultado da área, ou alterar, falsificar um documento, ou revelar informações de um bit para fornecedores que ele recomendasse. Quando a gente elegeu para ela que tipos de sentimentos, isso te deixa irritada, preocupada, pensativa, ela trouxe a intimidação. Opa, chamou atenção. Então, ela nem se posiciona, ela já se intimida. Quando a gente pediu para ela gravar o depoimento dela, né, de como que ela reagiria frente a uma situação como essa, ela disse assim, eu argumentaria com ele as consequências que isso pode trazer para a companhia e diria para ele que eu não me sinto confortável de fazer. A gente falou assim, poxa, ela não respondeu a pergunta, né, porque ela não diz nem que sim, nem que não, ela não descarta a possibilidade, né? Porque o fato de eu não me sentir confortável, eu não descarto a possibilidade de fazer ou não. A preocupação dela é o quê? Nas consequências, né? Nos impactos que isso pode trazer. E ela não traz, em momento algum, que ela levaria essa informação para um compliance, que ela relataria realmente para alguém essa situação constrangedora. E aí, quando a empresa trouxe a preocupação assim, poxa, é uma vaga super estratégica, vai fazer a liberação de contratos, e ela tem uma relação super forte com o gestor. Nesse caso, contrato ou não contrato? Né? E aí o nosso posicionamento foi o seguinte, qual que é a percepção de vocês em relação à integridade desse gestor? Porque se ele é luz verde para vocês, é uma pessoa que está super alinhada, tem um comportamento ético e boas práticas, não tem problema nenhum a contratação dela, porque ela vai ser um espelho positivo, né? Porque ela nunca foi estimulada, de fato, a se posicionar. Ela sempre foi uma pessoa que foi educada realmente a executar, e ela não questiona. Ela vai lá e executa, mesmo sabendo que aquilo não é adequado. Agora, se ele é uma luz amarela, você pode ter dois problemas, porque se ele já está desalinhado e ela é uma pessoa submissa, ela não vai trazer o comportamento inadequado para vocês. E aí, vocês podem ter realmente dois problemas, né? E aí, como trabalhar realmente essas situações e ficar aí na dúvida, né? E aí o RH traz assim pra gente, poxa, Alessandra, uma coisa que nos marcou muito no currículo dessa pessoa é que ela fez toda a formação dela, ela estudou em escola de freira, ela ficou uma educação muito rígida e muito severa. Eu falei, isso faz sentido a submissão, porque um dos nossos grandes desafios realmente na nossa cultura
é a forma como a gente avalia obediência, o conceito de obediência e respeito, né? Eu tenho que ter respeito com aquele que exerce autoridade a mim, aquele a qual eu reporto, aquele que eu tenho que respeitar pelo posicionamento realmente dele, mas não ser obediente, porque quando eu sou obediente, eu sou submisso. O obediente, ele não me dá a oportunidade realmente de eu questionar. Eu tenho que ir lá e obedecer aquilo que foi colocado. Que acho que é um grande desafio que a gente tem, até mesmo de influenciar as pessoas na nossa cultura a denunciar, a relatar, a sair dessa situação realmente de ser complacente, né? Eu não concordo, mas eu não falo porque é feio denunciar, o dedo duro, né? A cagueta, o X9. Então, como sair realmente dessa esfera? Então, eu quero fazer aqui o convite para vocês, quem quiser ter essa oportunidade, né, na prática, de vivenciar essa experiência, ou aplicar, né, poxa, eu estou com uma posição aqui na organização, que eu acho que seria interessante ter essa oportunidade, né, então posiciona a Aurora, que a gente vai fazer realmente essa experiência para vocês, realmente como uma forma realmente de ver na prática como é possível ter ferramentas que possam auxiliar vocês realmente nessa tomada de decisão. Que legal, Alessandra, muito bom. Que bom que você está colocando isso aqui para a gente, porque eu agradeço até em nome do pessoal, agradeço você disponibilizar, porque eu já fiz, né, quando do ingresso ao IPRC, do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, e foi muito bom eu ter uma ideia daquilo que eu deveria melhorar em termos de operadora, né, de compliance, e também é importante porque a gente começa a conhecer também uma ferramenta, como você mostrou da outra vez, de um nivelamento de cultura muito bacana. Muito legal. Muito bom mesmo. É porque vai perder a graça eu fazer de novo, senão me habilitaria, viu? Não, eu que agradeço. E fica o convite mesmo, né? Até mesmo para a gente trazer e explorar realmente esses cases, né? Tem milhões de cases. Eu recebi a semana passada o retorno, a gente já está atuando realmente na esfera pública e é bem legal. E o feedback foi o seguinte: a gente aplicou o processo lá em alguns participantes, e o depoimento dele foi o seguinte: passado 6 meses que a gente tinha feito a aplicação, e aí, com a questão realmente agora da liberação do auxílio emergencial, eles fizeram uma auditoria para identificar se os servidores estavam recebendo de forma inadequada, porque alguns tinha sido depositado na conta, e aí surgiu realmente uma denúncia, e qual que era o posicionamento. E quando ele fez o levantamento, uma das pessoas realmente que tinha passado pelo PIR, o que aconteceu? Uma das pessoas que residia com ela utilizou o CPF dela, deu entrada ao seguro, sem ela saber, recebeu esse seguro. Quando ela viu que caiu realmente na conta dela, que ela tomou conhecimento dessa situação, ela teve a iniciativa de ir lá e devolver realmente essa situação, e criou um estresse, realmente, um mal-estar na casa em razão dessa tomada de decisão inadequada ali de um ente querido. E aí, quando o Ministério foi identificar realmente essas situações e fez a auditoria, antes de começar a auditoria, ela se prontificou e disse: olha, aconteceu comigo e eu fiz tal situação. E o movimento que ele viu acontecer foi as demais pessoas que só devolveram depois que ele comunicou que ia fazer a auditoria. Ele falou assim: poxa, quando a gente olha o resultado dela, realmente, dessa pessoa em relação ao PIR, e a atitude dela foi totalmente alinhada. É uma pessoa alinhada realmente com um compromisso legal, que não compactua com as práticas, e independente da empresa fazer a auditoria ou levantar realmente essa situação, ela já teve uma iniciativa. Agora, os demais, que a gente não teve a oportunidade realmente de fazer esse tipo de trabalho e desenvolvimento, eles acabaram só tendo a iniciativa depois que eles se sentiram realmente coagidos. Né? E ao longo realmente dessa nossa história, desses 7.000 casos que a gente entrevistou, a gente só teve 4 que foram intencionais, né? Que entraram nas organizações com a intenção de cometer os atos. Então, a gente acredita que, de fato, essa intencionalidade ela é muito baixa.
São outros fatores que levam as pessoas a tomadas de decisão. Nós chegamos a 35, condensamos em 5, que foi a racionalização, a pressão, oportunidade, capacidade e disposição ao risco, que é o pentágono da fraude. E a gente acredita que sim, é possível melhorar a resiliência das pessoas. Eu posso, em algum momento da minha vida, tomar uma atitude inadequada. Mas se eu aprendi com essa lição, eu consigo melhorar a integridade dessas pessoas. Né? Então, a gente acredita muito que o trabalho não é rotular. Não é porque eu tomei uma decisão inadequada que eu não posso me restabelecer. Eu posso. Como também eu posso dar mais informações para que essas escolhas elas sejam melhores. Muitas vezes é por falta de informação. Eu tomei aquela decisão porque eu não tinha informação adequada. Né? E como foi bem colocado por vocês, a gente tem um desafio cultural muito forte. Né? Então, a cultura, ela impulsiona realmente um comportamento. Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar realmente top-down, igual quando eu apresentei esse resultado de manhã, a área de compliance, jurídica, RH, estava todo mundo alinhado, como quem diz, melhor não arriscarmos e não vamos tomar a decisão realmente de contratar esse profissional. Quando a gente foi apresentar o resultado para a alta gestão falou assim, poxa, mas eu gostei da resposta. Eu não acho que ela faria isso, porque eu faria o mesmo. E aí os demais ficaram assim, poxa... E aí eles falaram assim, Alessandra, espera um minutinho que a gente vai alinhar aqui internamente e depois a gente volta. Então, a gente já começa a ver, né, que quem dá o tom realmente é a alta gestão. Então, o quanto influenciar. Então, também eu não posso exigir mais do que aquela cultura realmente está esperando. Então, se para aquele gestor aquilo atende, a gente tem que entender se de fato aquilo vai influenciar ou não, de forma negativa a cultura, né? Obrigada, viu, Alessandra, pela tua participação, pelo apoio da S2, pelos convites lançados e a gente vê, né, que a gente conversa, muitas ideias boas, mas a cultura, ela sempre está em evidência como resposta de muitos dos nossos questionamentos. Nós avançamos bastante na hora, mas é porque a conversa estava muito boa, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, né, por conta da agenda de todos aí, não por outro motivo, porque a gente continuaria aqui conversando com vocês, mas eu encerro agradecendo a Elise Brits, a Luiz Domingues, a participação, o apoio também da S2 Consultoria, aqui representada por Alessandra, a todos que estiveram aqui com a gente, do início ao fim, tivemos todos, a nossa audiência permaneceu incólume, agradecer a todos, agradecer a confiança, vamos sim para o próximo, para a segunda edição, talvez com alguns ajustes, porque nós já mudamos e talvez faça sentido a gente mudar o horário, mas eu queria deixar uma palavra com vocês das pequenas vitórias. Nós, em alguns momentos, vocês me acenderam esse sentimento de que a gente quer algo muito grandioso, a gente tem um propósito grande, né? Das organizações serem íntegras, éticas. Nós desejamos muito que a sociedade também receba isso através das organizações, das pessoas. A gente tem esse propósito muito, muito valioso. E às vezes a gente pensa muito grande, né? E dá muito valor a situações que até podem estar fora do nosso controle, e a gente tem que sempre lembrar das nossas pequenas vitórias. Então, se nós estamos aqui hoje, 1h30, mais de 1h30 conversando, isso é uma pequena vitória. Se amanhã vocês chegarem numa organização e alguém perguntar o que é ética para você, ou eu estou com a dúvida num trecho aqui do código, eu quero conversar, isso é uma pequena vitória, mas que essas pequenas vitórias, elas vão ser somadas através de Elise, através de Luiz, através de Alessandra, e a partir dessas pequenas vitórias, a gente vai chegar à nossa grande vitória, e que a gente possa enxergar esses pequenos milagres, essas pequenas vitórias,
como abastecimento para que a gente aí avance cada vez mais no tema, sabe? Avance no amor que a gente tem pelas pessoas, porque tudo que a gente está falando aqui, no final das contas e no final do dia, é o cuidado com o outro. É o cuidado com a ética do outro, é a gente estar bem nas nossas atividades, é a nossa felicidade no trabalho, é tudo que a gente pode deixar de bom para o mundo, né? A nossa entrega para o mundo e talvez, ou quem sabe, nos retorne esse bem. Mas o que a gente quer, como bons líderes, é servir e observar essas pequenas vitórias. Então, queria deixar essa palavra aqui com vocês e principalmente porque vocês são valiosíssimos, tá? No que vocês fazem. Porque a gente vê carinho, a gente vê amor, a gente vê comprometimento. E isso é muito valioso. E vocês são vitoriosos, tá? Eu quero deixar a palavra para você, Elise Brits, e em seguida para o Luiz, para as suas considerações finais. E em respeito ao profissionalismo de vocês, eu deixo vocês com as considerações finais para vocês fecharem esse evento com essa vitória alcançada hoje, e terão mais à tarde, tenho certeza. E durante os próximos dias, tá? Um grande abraço a todos. Muito obrigada pela confiança, por tudo que vocês compartilharam. E vamos seguir, pessoal. Nós temos, que arregaçar as mangas, porque há muito o que fazer. Muito. Elise, eu acho até que essa fala final assim, de Alessandra, mostrando essa dinâmica toda, particularmente, mostrando dentro do serviço público, e entre nós todos que estamos movimentando, trabalhando com compliance, onde a gente destaca a ética, a gente destaca a integridade, a gente destaca, na essência, a educação das pessoas dentro das empresas. Eu quero levar isso na repercussão que existe dentro da sociedade. Porque você sai, só um exemplo pequeno, você sai dentro da sua empresa com essa visão, você passa isso para dentro da sua casa, dentro da sua rede social, dentro da sua convivência do dia a dia. É uma forma também da sociedade usufruir de uma forma indireta dessa perspectiva, entende? Em que passa a ter uma visão melhor, uma visão mais positiva, uma visão de possibilidade da pessoa humana. Eu acho que passa a ter até uma condição maior. Talvez a gente discutir em cima disso dentro do princípio da participação da sociedade. Eu quero agradecer mais uma vez a você, Aurora, por essa participação, por essa oportunidade, e estar aqui junto com Elise, também aprendendo cada vez mais com a sua experiência, com seus conhecimentos, e hoje com a participação de Alessandra, que nos mostra realmente uma visão macro de a gente poder trabalhar ainda mais em função dessas coisas. Muito, 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 muito obrigado. Minha palavra é só gratidão. Obrigada, Luiz. Gratidão também. Essa palavra é muito boa e o sentimento melhor ainda. Elise, então, feche, Elise. Com seu poder de síntese aí das várias perspectivas que a gente acompanhou hoje. Muito bem, S2, né? Doutor Luiz, todos aqui. Rapidamente, só lembrando, as pessoas no mundo, né, foi feito um exame, uma análise, tem pessoas que são extremamente bondosas, que estão assim no nicho, né, e tem pessoas que são extremamente, já nasceram assim, se a gente pudesse usar uma palavra, meio encardido, que não acreditam, que já nasceram para o mal. Então, tem pessoas que nasceram para o bem, tem pessoas que nasceram para o mal. E a grande massa, que somos nós, vamos dizer assim, né? Eu me coloco nessa grande massa, cada um se põe onde quiser, mas transita ali entre esse bem e esse mal. E o que a gente precisa transformar
é essas pessoas, é exatamente esse exemplo que a S2 trouxe para a gente, né? Nesse sentido de fazer com que essa pessoa que tem esse trânsito entre o bem e o mal, isso faça as melhores opções. E esse evento aqui mostra isso, que pequenas sementes podem ser germinadas para um futuro extremamente brilhante. Acreditem, existem pessoas como eu, como você, como todos que estão por aí, buscando transformar o mundo. Nós somos agentes de transformação. E vamos fazer isso de maneira positiva, para um futuro próspero e abundante. Só minha gratidão mesmo, me colocar à disposição de vocês para quando precisarem, quiserem, eu arrumo um espaço na minha agenda, eu cancelo alguns assuntos e coloco outros aqui para poder atendê-los, viu? Muito obrigada. Oh, gente, muito obrigada. Então, vamos concluir com essa palavra, gratidão. Gratidão a vocês estarem aqui, gratidão do compartilhar de cada um. Muito obrigada pela confiança, obrigada pela disponibilidade de cada um. Vocês foram brilhantes, como eu disse, vitoriosos, e que cada vez mais a gente reconheça as pequenas vitórias, as sementes, como a Elise Brites falou agora, como o Luiz também brilhantemente, na sua fala, na sua expectativa e na sua experiência das lições aprendidas. A Alessandra também com a prática, com aquilo que vem para colocar em xeque e também para dar o resultado que a gente quer, algo bem palpável, né? Então, muito obrigada, pessoal, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Vamos aos próximos, à revista, vamos plantar. Nós estamos na época da plantação e vamos ver essa colheita sempre, tá? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, saúde, gratidão a todos vocês, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Prazer grande. Prazer, Luiz. Prazer.